Love is love. Love is love. Yo. Depois de várias gerações de Dell G3, agora a linha recebeu uma atualização e mudou o nome para Dell G15. Esse é o notebook gamer da marca que é lançado com o logo da própria Dell e não com o nome da subsidiária Alienware, que é mais especializada nesse campo. Isso basicamente significa que o Dell G15 é a versão custo-benefício, que faz alguns cortes, enquanto que o Alienware M15, por exemplo, tem hardware muito parecido, mas nos detalhes tem algumas vantagens que tentam justificar o preço mais caro. Só que isso não significa que o Dell G15 é um note barato. Ele pode ser um pouco mais em conta perante os outros da categoria, até de outras marcas, mas ainda é uma máquina potente, com hardware avançado, atualizado e que pesa um pouquinho no bolso. Será então que mesmo um notebook com cortes pode valer a pena? É o que a gente vai tentar descobrir hoje e se você se interessar por ele tem links na descrição. Comprando por lá você ajuda o canal e eu tenho outra dica legal que é usar o comparador Escolha Segura, nossa extensão de Chrome, Firefox e Edge e que também está presente no celular para comparar preço, testar cupom automaticamente e ainda criar alertas para você sempre pagar mais barato. Tá tudo aqui embaixo e vamos para análise. O Dell G15, assim como os modelos mais antigos dele, tem o grande diferencial de ter muitas configurações diferentes, com placas GTX, RTX, Intel i5, i7 e até mesmo Ryzen, que não costuma aparecer muito na Dell. A gente está aqui com a versão que pode ser considerada a mais potente, que é o Intel i7 11800H e a RTX 3060, e ela será o nosso foco, mas a gente vai comentar um pouco mais das outras opções se necessário. Dito isso, um lugar onde não há diferença é na construção. Aliás, ele perdeu um pouco da identidade visual que a gente via nos antigos G3 e agora está muito parecido com o M15, então faz sentido mudar o nome também. A traseira possui uma espécie de extensão, com uma parte toda vazada para passagem de ar. Dentro dele, em cima do teclado, você também encontra vários furos, com o mesmo intuito de ajudar na refrigeração, e um touchpad relativamente pequeno, porque a Dell assume que você quer usar o G15 com um mouse, e o touchpad fica ali em segundo plano. Falando em jogar, o estilo gamer é bem aparente e apesar de não ser tão exagerado, cheio de RGB colorido, ainda é uma máquina que se você for levar para uma sala de aula vai chamar a atenção, vai parecer que você está jogando. Só que diferente do seu primo Alienware, o G15 ele tem uma construção condizente com o seu posicionamento. Ela é relativamente firme, com uma textura legal e o que eu acho mais importante, as dobradiças aguentam o tranco. Essa, na verdade, é uma comparação com o que a gente via lá no Dell G3, que era bem pequenininha e mais centralizada, o que causava um pouco de flexão na própria tela, algo que felizmente não acontece por aqui, já que a base segura quase toda a tela. Olhando para as laterais e para a traseira do notebook, a gente encontra 3 portas USB 3.2, HDMI, RJ45 e a porta Thunderbolt em formato de USB-C. Essa porta com Thunderbolt está disponível apenas nas versões com RTX 3060 e Intel, enquanto que nas outras, no máximo ele tem ali uma porta USB tipo C normal. O Thunderbolt é um padrão de comunicação mais novo e mais rápido, que pode ser usado principalmente para conectar o notebook a um monitor mini DisplayPort, a um dongle com várias portas, para passar arquivos mais rápido e também poderia ser utilizado para alimentação de energia, mas não é o caso por aqui, já que a potência do carregador ultrapassa o limite da porta, que é de 100 watts. É uma forma mais atualizada de transferir dados, sejam eles para um pendrive ou para um monitor, mas de novo, ela está limitada a essa RTX 3060 e a Intel por uma questão de posicionamento da marca, porque compatível os outros hardwares também são. Partindo para a tela, o Dell G15 ele utiliza um painel do tipo Wide VA, uma tecnologia de tela que tenta encontrar um equilíbrio bom entre profundidade de cor e melhores ângulos de visão. É um tipo bom para um notebook gamer que tira proveito de um ângulo um pouco maior e que não precisa de um alcance de cores tão alto quanto de outros equipamentos para trabalho. No fim, não é incrível, mas também não é ruim, fica acima dos notebooks de entrada. Essa tela ela tem 15.6 polegadas, alcança pelo menos 300 nits, mas para na resolução Full HD, então nada de Quad HD por aqui, mas sendo bem sincero, não é algo tão necessário assim ou desejável, por motivos que eu já falo mais pra frente. A surpresa, na verdade, é a frequência dessa tela, que é de 165 Hz. Era de se esperar que a Dell deixasse a tela com maior fluidez para o Alienware e que o Dell G15 economizasse, mas não, os modelos de ambas as marcas possuem telas quase iguais, o que é ótimo, já que você não precisa gastar tanto assim
para ter uma tela com uma frequência maior. Eu digo quase iguais porque as cores poderiam estar um pouco melhores. Pelo nosso teste, a abrangência é boa, mas não está fora da média. Só que na minha opinião pessoal, como a proposta é que o G15 seja um notebook mais barato, a Dell poderia ter parado aí numa tela de 120 Hz, igual o G3 de uns anos atrás, e ter investido em alguma outra parte do Note, ou só diminuído o preço final. De qualquer forma, para jogos está ótimo, e sabe o que realmente importa para um notebook como esse? Desempenho. E é isso que a gente vai falar agora. No fim, é difícil encontrar algo que ele não consiga rodar bem. Lembrando que eu tô falando especificamente dessa versão aqui que tá com a gente, tá? Que é uma RTX 3060, um Intel i7 11800H e 16 GB de RAM. Com essa configuração você consegue jogar qualquer coisa, não quer dizer que vai ficar no máximo, mas você consegue jogar qualquer coisa. Eu vou deixar passando até um pouco do gameplay do que eu andei jogando com ele, e no geral todos conseguem passar dos 60 quadros por segundo, e os FPS multiplayer como CSGO, Valorant e agora o Fortnite, que finalmente eu consigo jogar, chegam lá perto dos 165 quadros por segundo, que é o que importa aqui, pra gente atingir o máximo da tela. Para quem joga FPS, então, os 165 Hz de tela podem valer a pena, mas se você só joga Battlefield Warzone ou outros mais pesados, aí não vai dar para usufruir de tudo que a tela oferece. Mesma coisa para a galera do single player pesado, como o Cyberpunk e o Red Dead Redemption. No entanto, precisamos falar sobre temperatura. O desempenho tá legal, mas a temperatura, tá complicada. Primeiro, o Dell G15, ele está sim melhor nessa parte do que o Dell G3. Tá melhor, tá? No entanto, melhor não significa bom, e o G15, pelo menos nessa versão com Core i7, tem alguns problemas de temperatura. Qualquer jogo que a gente abre, mesmo que ele use só 30 ou 40% da CPU, já faz ela bater em 92 graus. E olhando na ferramenta da Intel, o Intel XTU, a gente consegue ver que quase instantaneamente a CPU entra em thermal throttling, ou seja, limita a sua velocidade para não passar de uma temperatura máxima, que no caso aqui é 90 e poucos graus. O prejuízo para o usuário não chega a ser uma perda grave de desempenho, e na verdade, esse comportamento de limitar o desempenho da CPU para ela não sobreaquecer é desejável. Mas isso também significa que o notebook não está conseguindo usufruir de toda a potência do processador. Então, precisa de um sistema de resfriamento melhor. Quem acompanha o mundo dos notebooks sabe que a Dell tem esses problemas com a temperatura há muito tempo, desde antes do Dell G3. E o G15 consegue melhorar, tem muita saída de ar, mas não é o suficiente, na minha opinião. Outro problema é que o cooler fica muito barulhento, trabalhando sempre no máximo, e o teclado esquenta bastante. Eu nem tinha comentado de teclado antes, porque essa parte de aquecimento está integralmente ligada a ele. Como eu comentei, o processador ele não precisa começar a trabalhar muito para ficar quente. 40% de uso e pronto, o Note já começa a esquentar. Por conta disso, o teclado quase sempre também está quente, e fica ruim quando a gente joga, principalmente na parte das teclas WASD, expandindo pelo menos até o G ali. Então assim, o teclado ele pode até ser gostoso de usar no dia a dia, ele é melhor do que o do Dell G3, é retroiluminado e tudo mais, só que como ele fica quente, na maior parte do tempo, pode incomodar um pouco na hora de usar. O pior é que, no geral, esse Note ele realmente é bom, e eu tentei resolver esse problema dele esquentar tanto, mas nada adiantou. Eu tentei fazer underclock ou undervolt, mas ambos só são possíveis na placa de vídeo, o que não melhorou a temperatura da CPU, e por sua vez, a temperatura da carcaça. Eu tentei também diminuir o número de núcleos ativos, tentei mexer no software da marca, e nada, eles melhoram um tequinho aqui ou ali, mas nada significativo. No notebook com processador Ryzen, a AMD ela disponibiliza um software de controle também, e por lá você consegue mexer em mais especificações do que nesse da Intel, então talvez com o modelo AMD você consiga mexer mais nessa temperatura e deixar ele um pouco melhor no dia a dia, mas aqui nesse modelo tal funcionalidade não é liberada e as ferramentas disponíveis não conseguiram resolver. Antes da gente desvendar um pouco mais sobre onde está esse problema, queria convidar vocês a se inscreverem aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Se você gosta de notebook, tecnologia, guia de compra, clica aqui, ativa o sininho também para receber novos vídeos e eu espero você também no próximo vídeo. Não, isso daí é para acabar o vídeo. Vamos voltar que tem muita coisa para falar. A minha ideia foi então abrir o notebook para entender de onde que vem o problema de aquecimento. As ventoinhas podiam estar posicionadas de melhor forma ou então serem maiores e mais potentes.
Além disso, os dissipadores passivos mal aparecem, eles são pequenos, então não tem muito como esse sistema aqui fazer milagre. A Dell deu passos na direção certa, na minha opinião, mas precisam continuar trilhando esse caminho para arrumar de vez o problema. Por enquanto, talvez você consiga desempenho parecido com um modelo de hardware mais simples, o Core 5. E claro, deixa eu aproveitar que eu já tô com a tampa aberta para comentar de mais algumas coisas. Primeiro, que as duas memórias RAM elas são avulsas, nada de memória soldada, então você pode subir até 32 GB de RAM no total. Ao lado dela, na outra ponta do notebook, estão duas portas M2. O total de SSD varia de 256 nas versões mais baratas até 512 nessas mais potentes. Só que daí você pode expandir com mais SSDs NVMe. Ele vem com um pequeno, mas a placa-mãe tem um esqueminha aí para encaixar o NVMe de tamanho padrão, então você tem essa opção também. E por fim, a bateria é enorme, e apesar de eu não usar muito o notebook desplugado, ela aguentou bastante. Meu tempo geral foi de 5 a 6 horas, o que é bem melhor do que as 3 horas que os notebooks gamers costumam conseguir. Por causa do tamanho e do peso, o G15 não é tão portátil assim, mas pelo menos em questão de bateria, ele aguentou mais do que a média. Olha, para concluir, o Dell G15 com certeza tem pontos bem melhores do que o G3, só que alguns não são melhorias grandes o suficiente para torná-lo bom como um todo. A bateria e o hardware formam um conjunto bem legal, mas o problema de aquecimento ainda assombra os notebooks da Dell. O G15 ele tem bastante possibilidade de upgrade, a sua tela é interessante, ele conta com uma construção que passa mais segurança do que as versões anteriores e a gente gostou do desempenho. Então assim, ainda é um notebook recomendado, mas tem que lembrar que ele vai esquentar. Outra ideia interessante é que você economize e pegue a versão Core 5 com RTX 3050, que pode esquentar bem menos do que essa daqui. Outra opção também é pegar o modelo de entrada com a GTX 1650, que se estiver mais barato do que os concorrentes na hora que você for comprar, é um notebook legal e que provavelmente gera ainda menos calor do que os modelos que a gente falou até agora RTX. Lembra também que tem a versão AMD, que pode ser alterada, que pode rolar aí um undervolt, mexer um pouco mais nas configurações. E com isso em mente, acho que fica muito mais fácil vocês escolherem qual versão, 1650, 3050 ou até mesmo a 3060. E vocês, o que acharam desse notebook? Não esquece de deixar o comentário, dar o like se gostou do vídeo e claro, se inscrever para receber ainda mais vídeos como esse. Eu espero vocês então no próximo vídeo. Até mais!